Boa tarde, meus amores. Nesse momento nós vamos estudar sobre as defesas do corpo humano. Aulas anteriores nós já estudamos sobre a defesa das plantas, defesa dos animais, também já estudamos sobre alguns órgãos de defesa do corpo humano e hoje vamos conhecer outros órgãos, certo, do sistema de defesa do corpo humano, certo? Nós vamos estudar hoje a página 170 e a página 171, falando sobre esses outros órgãos que nós precisamos conhecer, certo? Na aula anterior nós falamos sobre a boca, falamos sobre a pele, sobre os olhos e agora vamos conhecer outros órgãos aqui de defesas do corpo, tá bom? Vamos passar aqui, e isso agora passou, olha aqui, outros órgãos do sistema imunitário, certo? Isso aqui está lá no seu livro, que você coloquei a imagem para você ver, certo? Mostrando aí os órgãos que fazem parte, esses outros órgãos que fazem parte do sistema imunitário, certo? Nós vamos ver parte a parte, vamos estudar cada um deles aqui, parte a parte. Vamos ver aqui, passando aqui, você vai ver, falando sobre as amígdalas, né? Que você está vendo aí. As amígdalas combatem micro-organismos que entram no corpo pelo ar ou pelos alimentos. Então essa é a função das amígdalas, certo? Ela funciona, ela é um órgão de defesa do nosso corpo que ela combate, certo, esses micro-organismos que entram, certo, no nosso corpo. Também tem a medula óssea. A medula óssea ela é localizada no interior dos ossos, certo? Produz células sanguíneas que destroem micro-organismos invasores. Então olha a função, muito importante a função aí da medula óssea, né? Ela produz essas células sanguíneas que elas destroem esses micro-organismos, certo? Invasores do nosso corpo. No desenho, na imagem anterior, você viu lá onde fica a medula óssea que passou ainda agora. Vamos ver aqui agora o próximo, certo? Vamos falar sobre o timo. Produz células especiais de defesa, os glóbulos brancos, certo? Então o timo produz células especiais de defesa, os glóbulos brancos, você está vendo aí. Também tem o baço. O baço ele auxilia na renovação e na filtragem do sangue. Olha, interessante, né? O baço ele auxilia aí na renovação e na filtragem aí do sangue, aumentando as defesas do corpo, nosso corpo, certo? Você viu lá? Vamos ver aqui o próximo, certo? Os componentes sanguíneos. Vamos ver quais são esses componentes sanguíneos. Aqui você está vendo, olha, essa imagem está mostrando o plasma, glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, certo? Nós não vamos estudar agora aqui no quarto ano sobre plasma. Vamos estudar sobre os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e sobre as plaquetas. São isso que nós vamos estudar. Vamos passando aqui, certo? Olha só, os glóbulos vermelhos. Coloquei uma imagem aqui, certo? Falando sobre os glóbulos vermelhos. Transportam o oxigênio do ar a todas as partes do corpo. Então, essa é a função dos glóbulos vermelhos. Interessante, né? Transportar o oxigênio, certo? Para todo o corpo. Os glóbulos brancos são responsáveis. Os glóbulos brancos são células de defesa, certo? Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio e os glóbulos brancos eles são o quê? Células de defesa, que protegem o corpo contra ataque de micro-organismos. Olha como Deus é perfeito, fez o nosso corpo perfeito. Cada órgão tem a sua função, certo? Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio aí para o nosso corpo e os glóbulos brancos eles fazem o quê? Funcionam como células de defesa, defender o nosso corpo aí contra os micro-organismos. Muito interessante como é o nosso Deus, né? Como Deus fez aí tudo perfeito. Vamos falar um pouco aqui sobre as plaquetas. Olha as plaquetas. São originadas na medula óssea. Olha, as plaquetas são originadas onde? Na medula óssea. E atuam na coagulação sanguínea, impedindo a ocorrência de hemorragias. Olha, as plaquetas são muito importantes também, né? Elas impedem aí, certo? Essa ocorrência de hemorragias. Meus amores, é muito interessante, certo? É muito interessante aí estudar sobre o corpo humano, certo? Acima de tudo, é mais importante nós entendermos que nós temos um Criador. E esse Criador fez o corpo e fez o nosso corpo perfeito. Cada órgão com a sua função. Nós não somos uma obra da evolução. Nós somos uma obra da criação, de um Criador que existe, certo? E esse Criador é o nosso Deus. No seu livro tem várias questões para serem resolvidas. São poucas, né? Não são muitas, são poucas. E eu estou aqui aguardando você mesmo para tirar as suas dúvidas.